Olá, gente. Eu sou Neuza, paciente oncológica, e o objetivo dessas gravações é compartilhar com vocês um pouco da minha história nesse tratamento oncológico. E como tema para essas gravações, eu escolhi câncer de mama quebrando tabus, porque, ao meu ver, nós estamos no momento em que a gente precisa dividir com as pessoas, né, as experiências que a gente tem com a doença, que é para dar força e apoio àqueles que estão passando por esse momento, né? Aqueles que já passaram, talvez se identifiquem com a história também. E para os familiares que querem saber um pouco mais de como é o paciente oncológico com câncer de mama, e também para aquelas pessoas que têm interesse em saber como é o processo, o protocolo desse tratamento, a prevenção dele. E então é uma experiência que eu estou passando e eu achei assim muito interessante em compartilhar com as pessoas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história de vida, né? Uma síntese, que é longa, mas eu vou fazer uma síntese. Eu tenho um antecedente na minha família, que é a minha mãe. Ela faleceu de câncer de mama há 40 anos atrás. Ela teve um câncer de mama avançado, ela fez o tratamento, mas naquela época, durante 8 anos, mas infelizmente não teve cura, né? Tinha várias metástases, não tinha, digamos assim, a tecnologia, o desenvolvimento que esse tratamento tem hoje, tá? Então, devido a essa problemática, né, na minha família, e um problema bastante relevante, que eu perdi a minha mãe com câncer de mama, então eu comecei muito cedo as minhas prevenções. Logo na vida adulta, eu já procurei um médico e comecei a fazer o que dava para fazer pelas idades, né? Porque é por idade. Então eu comecei com ultrassom das mamas, né? Fazia também preventivo, né? O Papa Nicolau. E depois, ao longo desses anos de vida, assim, dos 20 aos 30, eu sempre fiz ultrassom. Mas eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar muito jovem, tive uma vida bastante agitada no trabalho, muitas vezes estressante, não tive muito tempo para fazer exercício físico, né, como deve ser feito. E como toda pessoa que trabalha no corre-corre, né, no dia a dia, a alimentação também ficou a desejar, né? Estou falando tudo isso porque são quesitos, né, que os médicos consideram importantes na prevenção da doença, né? Então, quando a gente vai falar da prevenção, a gente tem que mencionar um pouco também de como foi a nossa vida, né? De como é a nossa vida para ter chegado até esse momento. Então, no meu caso, foram algumas questões hormonais, eu acredito, porque a medicina ela não te dá exatamente aquilo, são vários fatores, né? E a minha história de vida também, né? De estresse, de correria, de alimentação não muito bem controlada, falta de exercício, então tudo isso pode levar a acontecer, né, o desenvolvimento de uma célula cancerígena. Eu me casei com 27 anos e eu tive uma filha com 36 anos, né? E é importante falar disso porque eu já tive uma filha com uma idade avançada e também
Amamentei só 6 meses, porque o meu leite secou, então, infelizmente, eu não pude amamentá-la mais. São alguns pontos na minha vida que são relevantes, né? Para chegar até a história que eu estou vivendo hoje. Então, depois que eu tive a minha filha, eu já estava com 36, né? Eu pedi para minha médica que eu gostaria de começar a fazer as mamografias. Então, eu comecei já a fazer as mamografias a partir dos 36 anos, né? E essa mamografia, o ultrassom e o preventivo foram constantes, anuais na minha vida, né? O exame de rotina anual de prevenção até os 50 anos. E quando eu cheguei aos 50, eu fiz uma consulta com a minha médica e é até muito engraçado falar disso, né? Porque os médicos, às vezes, eles falam assim, nossa, o paciente é muito ansioso, porque eu cheguei para ela e falei, doutora, eu preciso saber tudo sobre a menopausa. Então, gostaria que a senhora me falasse aí como que vai ser, o que eu preciso fazer. E como eu tinha uma grande intimidade, porque ela já é minha médica, é ainda minha médica há mais de 20 anos, aí ela falou, Neuza, não tem muito o que dizer no momento, mas eu vou te dar algumas explicações básicas. A gente vai fazendo seus exames de prevenção e quando você sentir que a parte hormonal sua está modificando, né? A gente vai acompanhando isso tudo. Aí a gente vai conversando aos poucos. Eu falei, tudo bem. E aí ela me pediu os exames normais, né? A mamografia, pediu preventivo, né? O Papa Nicolau, pediu o ultrassom, alguns exames de sangue também. Enfim, eu fui fazer normalmente, como todos os anos. E desse resultado, né, na mamografia, apareceu que tinha uma alteração. E então, a mamografia, ela tem um sistema, né, digamos assim, um código que é internacional e no mundo inteiro, que é o BIRADS. É uma sigla que significa lá como que está a alteração no caso das mamas. Então, quanto maior é o risco. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. No meu apareceu o estado de alerta, que é o 3. BIRADS 3 é quando é um alerta para você estar vendo o que está acontecendo ali, está surgindo alguma coisa diferente e precisa ser avaliado mais profundamente. Então, foi o que aconteceu comigo. O resultado chegou para ela e ela falou assim, não, vamos agora procurar um mastologista e fazer uma análise mais aprofundada, né, sobre as suas mamas. E aí eu fui até um mastologista, né, e levei a história para ele, os exames, tudo. E ele falou para mim, Neuza, vamos fazer uma cintilografia para a gente ver mais detalhadamente como está a situação da sua mama, que era a mama esquerda. E marcamos, né, a cintilografia e eu fiz o exame. Então, nesse exame de cintilografia já veio a observação que precisava fazer uma biópsia, né, para uma análise aprofundada, que realmente tinha microcalcificações na mama esquerda, né, suspeitas. Então, eu voltei lá no mastologista e ele pediu para que eu fizesse a core biópsia. Eu fiz a core, que é aquele exame feito com agulha, né? Enfim, o exame deu negativo.
levei o resultado para o médico, ele ficou um pouco assim surpreendido. Falei com a minha ginecologista, ela também ficou um pouco surpresa, mas assim, tudo bem, deu negativo. Ele falou para mim para guardar um pouco para poder fazer novo exame, alguns meses. Então, gente, até aqui o que eu gostaria de deixar para vocês assim como sugestão de vida, né? Digamos assim, a prevenção ela é fundamental. Não estou falando que tem que ser como eu fiz na minha vida, porque a minha história é diferente, né? Cada um tem a sua história. A minha já foi de ansiedade, porque eu tinha o problema com a minha mãe. Então, eu fiz constantemente essa prevenção. E a prevenção, você pode fazer uma vida inteira e não ter nada, né? E você pode fazer e, de repente, surgir alguma coisa. E nesse surgimento, que é o início, né, o começo de tudo, é muito mais fácil de cuidar, muito mais fácil para o paciente, como que eu posso dizer, uma forma assim de entendimento melhor, para o paciente não sofrer tanto, né? Então, a prevenção ela é fundamental na nossa vida, para nós mulheres e para os homens também, né? Então, eu acho assim, primeira coisa, a gente não pode ter medo do câncer, não pode ter. A gente tem que falar sobre a doença, sim. Tem muitas campanhas, até excessivas, né, sobre a prevenção, mas infelizmente muita gente não dá um devido valor, né? Ah, deixa, daqui 2 anos eu faço, 3 anos. Então, assim, nós temos que ter o cuidado que, dependendo da idade, tem que ser anual, né? Se você não tem um plano de saúde, o SUS tem que cobrir esse exame, é obrigatório, mas parte primeiro do paciente. Você que tem que ir atrás, você que tem que correr para ver a sua saúde, né? Então, eu fiz uma história assim de prevenção até exagerada, né? Estou contando aqui, mas não tem necessidade de ser assim, mas tem que ser uma prevenção normal, né? Como feito aí as campanhas orientando a todos nós. Então, a minha prevenção até aqui foi onde eu descobri com grande, assim, um espaço muito grande para ter um tratamento um pouco mais leve, né? Eu vou falar na sequência como foi todo esse começo do tratamento em si, né? Após a descoberta, como foi feito.